Olá pessoal, meu nome é João Henrique, eu fui membro aí dessa base missionária durante 5 anos, junto com a minha família, com a Luciana e os nossos 2 filhos, e eu sei muito bem como é que é o clima desse lugar, um clima que Deus fala diretamente com a gente, e eu sou muito grato por ter vivido nesse ambiente com os missionários e com muitos amigos queridos que estão aí até hoje. Bem, a nossa família é uma família missionária e até 2020 nós estávamos no campo missionário transcultural num país da Ásia Central chamado Quirguistão. E é a partir dessa experiência, desse privilégio de viver como família no campo missionário, que eu quero tentar contribuir com vocês algumas dicas na família para a gente viver em harmonia com a tecnologia. Durante o nosso tempo de 4 anos vivendo como família na Ásia Central, a gente chegou lá, nossas crianças tinham, o mais velho tinha 4 anos e a mais nova tinha 1 ano e meio. E a gente foi percebendo a vida lá naquele contexto e a gente foi percebendo como a vida passava mais devagar. Onde estávamos lá na Ásia, a gente se sentia nos anos 80 e era muito interessante ver como as pessoas aproveitavam mais a natureza, as relações. Por mais que a tecnologia sempre esteve presente, lá tem de tudo, como em qualquer outra grande cidade. Internet, telefones celulares, todos usando, inclusive crianças, né? Mas a gente percebeu a preciosidade de perceber mais a natureza ao nosso redor, de aproveitar mais a nossa relação em família com a natureza. Então eu sei que isso é uma decisão difícil para o nosso contexto brasileiro, mas a gente tomou a decisão, por exemplo, de não dar celular para os nossos filhos. Foi uma decisão que a gente foi cultivando. Então, a partir dessa decisão de explorar mais a nossa relação com a cidade, com a natureza, com os parques, essa decisão conjunta de não ter celular para eles, a gente não cultivar ali o uso do celular diariamente, foi muito importante para nós, mesmo estando envolto a tecnologia, essa postura de que criança não fica no celular por muito tempo. Claro que às vezes assiste um vídeo pequeno, assiste alguma coisa conosco, mas elas não têm o acesso ao celular. Isso foi uma postura interessante que vai encadear outras decisões que abençoam nossa família até hoje. Então, como família, nós estabelecemos uma vez por semana assistir filmes em família. Então a gente escolhia um filme que dava para toda a família assistir junto e nós assistíamos. Na pandemia, a gente ficou mais em casa ainda. Minha esposa ficou doente, ela pegou um Covid grave e ela teve que ficar isolada naquele bem comecinho da pandemia, ficava isolada no quarto, lá longe de casa do Brasil, né? Foi difícil ficar doente. Então, enquanto ela estava lá no quarto, a gente assistia mais filmes. E eu achei interessante que a gente, por graça divina mesmo, a gente decidiu assistir filmes antigos, filmes clássicos, e as crianças adoraram. A gente assistiu aquela trilogia do De Volta para o Futuro, 1, 2 e 3, e eles amaram. Eu tive que explicar para eles esse negócio de passado, presente, futuro, que o filme vai e volta, como foi precioso passar tempo com os meninos, assistindo um filme, assistindo entretenimento, e de coisas do passado. O filme não é perfeito, tem coisas estranhas também para explicar para as crianças, mas é um filme com uma leitura do passado que a gente pode resgatar princípios eternos. Eu acho que essa dica ficou muito interessante para todos nós. Junto com os filmes, a gente também intensificou durante a pandemia leitura em família. Nós lemos toda a obra de Nárnia em família. Foi uma experiência maravilhosa. Eu lia para as crianças junto com a minha esposa, e a gente foi livro por livro de Nárnia, desde a criação. Se você nunca teve essa experiência de ler C.S. Lewis, de ler Nárnia, eu recomendo altamente, porque a gente entra na história, as crianças entravam na história, e era o nosso programa de família da noite depois do jantar. E eu confesso que no último livro, no final, ali no fechamento de Nárnia, quem se emocionou fui eu que fiquei mais emocionado em família, com as crianças, vendo o final dos personagens contado ali em Nárnia. Então é uma recomendação muito grande que a gente gostaria de deixar. Assistir filmes em família e também ler em família. Isso vai
deixando a tecnologia um pouquinho mais de lado, mas ao mesmo tempo a relação com a família é fortalecida. Um outro item que a gente decidiu em família não ter em casa é videogame. Mas é claro, as crianças têm videogame, são cercadas por jogos o tempo todo. Tem um primo em outra cidade que ele tem videogame, quando a gente vai visitá-lo, eles jogam videogame. Os amigos falam de jogos o tempo todo, mas a gente decidiu que em casa a gente não teria videogame. Eu espero que você esteja tentando, conseguindo pegar o link que eu quero fazer, porque tomar uma postura às vezes como essa realmente não é fácil. Mas eu creio que Deus pode estar dando estratégia para nós, para a gente ter uma postura ao mesmo tempo firme e ao mesmo tempo integrada com a vida dos nossos filhos. Então um exemplo muito interessante foi na escola. Meus filhos estudam numa escola cristã e falando de jogo, tinha uma época aí, não sei se está na época ainda, que eles estavam jogando aquelas cartinhas de Pokémon e era uma febre na escola. Todo mundo tinha as cartinhas e a gente também não estava incentivando os meus filhos a terem esses jogos de cartinha. Mas a gente começou a perguntar como que a gente vai integrar eles, para eles não serem excluídos dessa prática que está acontecendo entre amigos. Então a gente lembrou dos nossos jogos, das nossas cartas. Então o meu filho Miguel lembrou do Uno. E a gente joga Uno de igual para igual aqui em casa. E ele ganha várias aqui da gente. Então um dia ele resolveu levar o Uno para a escola quando foi liberado lá para levar jogos na escola. Foi um grande sucesso, porque as crianças gostaram demais do Uno e agora em vez eles se encontrarem para jogar cartinhas de Pokémon na escola, eles estão se encontrando para jogar Uno. Quando eu vou buscar eles na hora lá da saída, eles pedem, não leva o Miguel agora não, espera um pouquinho que o Uno é dele, né? Então ele tem que ficar lá jogando mais com os amigos. E isso foi um testemunho até para outros pais que também agradeceram, porque a cartinha de Pokémon você tem que ir comprando, né? E vai gastando, tem que ir comprando, porque a coleção é grande. E o Uno é um jogo lá já pronto, não tem mais gastos. Então, mais um exemplo aí pra gente continuar perseverando com princípios com nossos filhos. E desde a nossa vida na Ásia, a gente trabalhou muito em família a contemplação. A gente aprendeu a olhar mais para cima, ver a natureza, até porque lá é um país muito montanhoso e nossos passeios era subir a montanha, respirar um ar mais puro, era ir para os parques da cidade e passar horas ali contemplando, conversando em família. E eu creio que nossos filhos aprenderam muito bem isso. E quando chegamos no Brasil, o contexto era um pouco diferente, mas a gente continuava indo para os parques, para as praças. E teve um episódio muito interessante, eu quero terminar com esse exemplo para encorajar todos vocês. A gente não tinha muito costume de, por exemplo, as crianças brincarem de subir em árvores. E quando a gente chegou aqui, a gente viu que no Brasil tem muitas árvores, diversos tipos. E eu comecei a encorajar, principalmente o meu Miguel e a nossa menina também. Sobe lá na árvore, tenta, faz uma tentativa, se arrisca um pouco mais. Eles tinham um pouquinho de medo, mas depois da primeira vez que eles conseguiram subir um pouquinho, agora toda vez que eles veem uma árvore, eles analisam, eles começam a perceber: será que eu posso subir nessa árvore? Será que essa árvore é boa de subir e eu me divertir um pouco? Então isso foi virando um hábito para eles. Quando eles entraram na escola, foi muito interessante, porque na escola também tem uma praça, eles também sobem nas árvores da praça da escola. E um dia foi o aniversário do Miguel, a gente fez o aniversário do Miguel numa praça, num parque aqui da cidade, cheio de árvores. E foi tão interessante que ele convidou os amigos da escola, os amigos do videogame, os amigos das telas. Mas teve um momento de subir em árvore entre amigos. E eu acho que aqueles amigos nunca tinham subido numa árvore. Mas quando eles viram o Miguel subindo numa árvore, todo mundo quis subir também. E eu fiquei analisando isso junto com a minha esposa. Olha como a gente tem perdido a contemplação, esse contato com a natureza. A tecnologia não é endemonizada, mas a gente tem que não deixar de investir nessa relação nossa com a cidade, com a natureza, com a contemplação. E foi um marco, foi um grande marco, porque teve até outros colegas que agora estão ansiando para ir no parque de novo, para subir na árvore junto com os nossos filhos. A minha oração é que você persevere, que você tenha uma boa relação em família com a tecnologia,
mas não se esqueça também das relações diversas que nós temos entre família, contemplando a natureza, contemplando passeios em família, para a gente poder desenvolver mais esse aspecto em família. Que Deus te abençoe.